Esta geração de crente do tempo do fim está correndo um risco gravíssimo. E como estamos falando em degeneração ou decomposição, eu disse degeneração ou decomposição moral na sociedade a qual estamos inseridos, mas nós percebemos essa degeneração e decomposição dentro da comunidade cristã. E Jesus, ele compara o crente ao sal da terra. Só que esse sal, ele está correndo um perigo muito grande, que é o perigo de se tornar sem sabor. Que Jesus vai dizer que quando o sal se torna insípido, nada mais serve a não ser que para ser pisado pelos homens. E qual é o retrato de um crente que perde o seu sabor? É um crente sem testemunho de vida, que ninguém quer imitar seus atos. É um crente que não reproduz mais Cristo na face da terra. É um crente que não tem mais autoridade espiritual. É um crente que só vive de palavras, e as suas palavras são levadas pelo vento, porque ele está com o seu caráter corrompido. Logo, é uma pessoa que perdeu a sua credibilidade. Ninguém acredita nele, nem os seus membros de suas famílias, quanto mais da sociedade da igreja, porque se tornou um crente sem sabor, perdeu a utilidade, perdeu a essência, perdeu o propósito. Então, segundo Jesus, esses crentes nada mais servem do que ser pisado pelos homens. Aí que está o perigo, o grande perigo de se tornar um crente sem sabor, porque ele não vai atrair ninguém. Um pregador sem sabor, ele não gera prazer, atração a ninguém por meio das suas mensagens. Um líder sem sabor, ele vai viver com a sua igreja vazia, porque não terá nenhum meio de gerar naquela ovelha, naquele liderado, uma motivação para ouvi-lo, para segui-lo, porque ele se tornou um líder sem sabor. E uma igreja sem sabor, suas liturgias são totalmente vazias e monótonas. Mensagens que não produzem efeito nenhum. Louvores que não acrescentam nada e não produzem nada na vida. E não há um prazer, não há uma satisfação, não há um gosto, não há nada que atraia uma pessoa sem sabor. Ou dentro de uma figura de lição que o sal ensina, é que o sal, ele tem sabor, ele dá sabor, ele produz sabor. Só que quando esse crente perde o sabor, eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês entenderem. O legume chamado chuchu. Você só consegue ingeri-lo se ele tiver sal. A clara do ovo, você só consegue ingeri-la se tiver sal. O sal vai mudar o sabor desses alimentos. Esses são 2 modelos que estou dando. Assim é um crente, assim é um líder, assim é uma igreja. Se perder o sabor, ninguém suporta mais. Ninguém quer saber mais. E o perigo que a gente está vendo, que essa geração está correndo, é justamente isso. Crentes que não fazem a diferença, que
não diz porque veio, porque chegou, porque está no ambiente profissional. Ele, um ímpio, não tem diferença alguma. No ambiente escolar, ele, um não crente, não tem diferença alguma. No ambiente de trabalho, seu comportamento é similar a de um não crente. E ninguém tem interesse de ir a um evento que ele convida. E quando descobrem que ele é crente, o pessoal se espanta ao ponto de dizer: ser crente igual a você eu não quero, porque não tem sabor, não tem testemunho de vida, não reproduz Cristo, não é dirigido pelo Espírito Santo, as obras da carne ainda estão vivas. E é o perigo que a gente está vendo nessa geração de crentes. Crente sem identidade, crente sem caráter, crente sem moral, crente sem perfil, crente sem a imagem de Cristo impressa na vida deles. É mais um no meio da multidão. Mais um para ser manipulado, para ser massa de manobra, para não fazer a diferença, para não ser um agente influenciador e sim influenciado, porque não tem sabor. É o perigo que essa geração está correndo. É um perigo de se tornar pisado pelos homens. E é um nível mais baixo de humilhação, de desgraça, de vergonha. Por quê? Porque não querem viver a essência do Evangelho, do que Jesus estabeleceu como modelo de vida. Ao invés de ser um espelho para o mundo, usa o mundo como espelho para reproduzir comportamentos mundanos e vem dizer que são cristãos. Cristão é sal da terra. Não abre mão do seu sabor, da sua eficácia, da sua essência, da sua influência. Só que a gente percebe as expressões comportamentais dessa geração e pergunta, e às vezes a nós mesmos, para onde essa geração de novos crentes estão indo? Porque não visualizamos neles uma essência influenciadora, mas eles são tão fáceis de serem influenciados. Então, por favor, fica aqui o alerta, o perigo de se tornar uma pessoa, um crente, um líder sem sabor. E isto pode comprometer o teu destino eterno. Então, lute um pouco mais e entenda que o projeto original de Deus para você é ser sal da terra. Agora, vigie, porque esta geração está correndo perigo de se tornar uma geração sem sabor.